Então, turma, vamos lá. Bom dia. Olha aí, começando, né? Mais um assunto novo, voltando aí à nossa rotina, nossas atividades, né? Aulas também no vídeo, certo? E aí vamos com mais um assunto de ciências, assunto novo, falando, né? Sobre reflexão da luz, materiais que refletem a luz. Então, o que é na realidade a reflexão da luz, né? É quando a luz, né, há esse fenômeno óptico, ou seja, um fenômeno da visão, né? Isso ocorre quando a luz chega a uma superfície e volta para o seu lugar de origem. Não sei se vocês já observaram quando o sol está muito forte, tem pessoas que têm mania de pegar, né, o espelho e ficar colocando ali no sol, recebe aqueles raios do sol, aquela luz, né, e fica refletindo e às vezes você vê aquela claridade em alguns pontos, não é isso? Então, no mesmo tempo que ele volta o espelho para o sol, ele recebe aquela luz e a luz retorna. Então, é por isso que a gente vê aquela luz refletir, certo? Então, os espelhos, eles são os principais objetos utilizados como base nesse fenômeno, ou seja, eles são os principais superfícies, os principais objetos que nós podemos ver, perceber essa reflexão, ou seja, a luz refletida. Quando o raio do sol chega ao espelho, né, que é o lugar que recebe, o lugar incidente, este raio vai se espalhar e vai refletir, ou seja, chamamos de raio refletido. Quando recebe é um raio incidente, porque está indo direto no espelho. Incidente é aquilo que está chegando ao espelho, certo? Tentando encontrar um jeito melhor de explicar para você e refletir, né? Como quando você se olha no espelho, você vê a sua imagem refletida, porque você fica na frente e volta para você a sua própria imagem. Então, a mesma coisa que acontece com a luz, ok? Então, o espelho, acontece porque o espelho é feito de um material refletor. A luz também pode se propagar em outros meios, né, além do vácuo. Então, nós temos aí 3 situações em que a luz se propaga, a luz se espalha ao atingir um material, ao atingir um objeto. Então, nós temos aí, a luz pode atravessar o material, a luz pode ser absorvida pelo material e a luz pode ser refletida, ok? Que é o caso do espelho. O que acontece com a luz depende muito do tipo de material no qual ela chega, no qual ela, digamos assim, ela cai, não é? No qual ela incide, certo? Então, nós temos aí materiais transparentes. Esses materiais transparentes, eles percorrem trajetórias bem definidas, ou seja, trajetórias regulares, né? E é isso aí que faz com que nós possamos ver os objetos atrás dele. Ou seja, nós podemos, por exemplo, observar, né, a luz que incide, por exemplo, no espelho, permite que a gente possa observar tudo o que aparece de frente àquele espelho, porque ele pode refletir todas as suas imagens justamente graças a esse fator dele poder ter esses feixes de luz poderem percorrer uma linha regular, ou seja, não há interferências, certo? Então, é por esse motivo que nós podemos ver refletida a luz, chamamos de refletores, nós podemos ver os objetos através dele. Então, nós temos aí, né, o vácuo como único exemplo de ser perfeitamente transparente.
No entanto, nós sabemos que existem outros meios, como por exemplo a água, né? Nós temos o vidro, né? E que podem ser considerados transparentes, ok? Aí nós temos os materiais translúcidos, né? Esses materiais translúcidos permitem que a luz, né, percorram ou tenham trajetórias irregulares, ou seja, né, com uma intensa difusão, a luz ela se espalha, ok? Irregular. Regular é algo, por exemplo, está seguindo uma linha reta, ele vai seguir sempre aquela linha reta, então isso é regular. Irregular é quando, por exemplo, vai fazendo zigue-zague, né? Vai para um lado, depois vai para o outro, vai para um lado, depois vai para o outro, vai para cima, vai para baixo, ok? Então fica mudando de movimentos. Isso se chama irregular. Então é por isso, né, que nós falamos aí dessa questão dos materiais translúcidos, ok? E o que é que acontece aí com relação a esses materiais translúcidos? Quando a luz chega no objeto, né, chega na superfície, o que é que acontece? Nós não podemos enxergar com nitidez através dela os objetos serem refletidos. Nós podemos ver isso no papel vegetal, no vidro fosco, né? O vidro fosco é o vidro, né, que que você é como se fosse raspada, para esquecer o nome que falam, né, que as pessoas fazem, né? Quem trabalha com vidro, vidraçaria, dá um tratamento para ele ficar assim, que impede, né, a visão. A gente vê que hoje em dia as pessoas utilizam várias aplicações nos vidros, principalmente nessas janelas de vidro, para que você não possa ver quem está dentro de casa, não é isso? Mas ainda não é isso. Ele fosco é como se ele estivesse, digamos assim, sujo, né? A gente vê ele assim como se tivesse embaçado o vidro. Então, isso impede com que você possa ver, né, a imagem através dele. Por quê? Porque a luz ela se espalhou, aquela luz, aqueles raios que caíram ali, chegaram até ali, né, eles se espalharam, então não foram refletidos com facilidade. Você pode até ver alguns vultos, mas você não consegue ver tudo que está acontecendo, não consegue ter essa visão dos objetos através dele, ok? Aí nós temos os materiais opacos. O que acontece com esses materiais opacos? O feixe de luz ele não se espalha, eles não se propagam, eles não se espalham, e por esse motivo não é possível ver através deles de jeito nenhum. É o caso que acontece, por exemplo, com a madeira. Quem é que consegue ver alguma coisa através da madeira? Ninguém, não é? Então você fechou a porta, fechou as janelas de madeira, é impossível, não precisa se preocupar em botar nada para proteger, botar cortinas, porque não se vai ver nada, né? Ninguém vai ver absolutamente nada. Então, isso aí é porque ele é um objeto opaco e não permite, né, que a gente possa ver os objetos através deles. Então, eles não refletem a luz. Aí nós temos os materiais metálicos, né? Eles não refletem e acabam absorvendo a luz. O que acontece com essa luz que é absorvida pelos metais, que é absorvida pela madeira, né? O que é que vai acontecer? Essa luz ela é transformada em energia. Olha aí uma transformação, tá vendo, da energia que não é produzida e transformada, como por exemplo a energia térmica, né? A gente observa que às vezes quando você tem uma madeira ou algo exposto ao sol, ele fica extremamente quente, né? O metal, por exemplo, um copo de alumínio, né? Qualquer coisa que seja de metal que fique exposto ao sol durante muito tempo, você vê que ela vai ficar extremamente quente porque ele vai absorver,
né, aquela luz e transformar em energia térmica, transformar em calor, né, porque a gente já aprendeu que energia térmica é energia do calor, ok? Aí nós temos a sombra. O que é que produz uma sombra? O que é uma sombra? É uma região escura. Essa região escura é o resultado de um material opaco colocado no caminho da luz. Então, por exemplo, você tem uma porta, né, uma madeira ou alguma coisa opaca, né, que é aquilo que não tem brilho, não reflete a luz, como nós estamos vendo, no caminho e da luz e vai produzir a sombra, né? Até mesmo você, né, quando fica contra a luz, o que é que acontece? A luz não passa sobre você, não é isso? Então, você vê a sua sombra no lugar onde você está parado, ou os movimentos que você vai fazendo, vai dando essa extensão da sombra, e você vê que a sombra ela é escura, não é? Todo mundo já brincou com a sombra, né? Fez movimentos por ver a sombra. Eu gosto muito dessas brincadeiras, né? Criança mesmo, vocês devem gostar bastante, não é isso? De brincar com a sombra. Os materiais transparentes, eles quase nunca produzem sombra. Por quê? Porque eles deixam a luz passar, não é isso? E os materiais translúcidos, porque eles não são não permitem a luz passar totalmente, eles produzem uma sombra bem suave. E os materiais opacos, como a madeira, alumínio, eles produzem uma sombra mais forte. Por quê? Porque eles não deixam a luz passar, ok? Então, é isso que faz com que a sombra seja produzida. Agora, o que é luz? O que é que permite a gente ver tudo isso? Né? A luz é algo que ilumina, né? Não é isso? É algo que deixa tudo mais claro, mais alegre. E o que é que nos dá luz? É o sol, não é isso? O nosso astro, o rei, né? O astro do sistema solar, essa estrela aí, né? Que está no centro do sistema solar, onde todos os planetas, né, giram em torno do Sol. E é o Sol, né, essa luz natural proveniente do Sol, que sai do Sol, que ilumina o nosso planeta, né, e que aquece também o nosso planeta. Essa luz, ela viaja, sabe quanto tempo através do universo, a velocidade muito rápida, 300 mil quilômetros por segundo, né? Imagine a velocidade da luz, né? Aproximadamente, né? Até chegar na Terra, ok? E ela é refletida em todos os ambientes, né? Em todos os locais que nós podemos perceber, em forma de energia, né? Nos fornecendo calor, não é isso? Então, a gente tem aí a importância, né, do Sol, porque além disso, todos nós, todos os seres vivos na realidade, precisamos da luz e do calor do Sol para nos desenvolver, para nos mantermos firmes, para prevenirmos doenças, né? Nós nos alimentamos, os animais se alimentam justamente e produzimos alguns nutrientes por usar a energia, né, a luz, né, que provém do Sol. Ou seja, o Sol é a fonte de energia para a natureza, para a Terra, para todos os seres vivos. Já imaginou se não existisse o Sol? Não existiria vida. E a escuridão que seria, caso existisse vida? Seria impossível, não é isso? Existir vida e com certeza conseguimos sobreviver com o frio, com a escuridão. Então, a luz do sol, o sol é muito importante para todos nós. E olha aí algumas curiosidades, né, com relação a isso. Quando você pega uma câmera fotográfica,
Usa o seu celular, por exemplo, que hoje em dia ninguém utiliza mais câmera fotográfica, né? Utiliza o celular para tirar uma foto. Aquela luz que sai do flash, que muitas vezes, quando é muito forte, deixa muitas pessoas ceguinhas, né? A gente não consegue enxergar direito. É justamente ela que chega até o objeto ou até a pessoa que está sendo fotografada e retorna para a câmera, né? No caso também para o celular. E é justamente isso que vai produzir a imagem da pessoa ou do objeto. Outra curiosidade, eu não sei se vocês já observaram, quando a gente pega uma colher, né, coloca dentro de um copo com água e deixa ali, você passa, você olhando, você observa, parece que a colher está amassada, ficou torta, né, deformada. Não é isso? Isso acontece porque a refração, né, dos raios luminosos, daquela luz que está ali incidindo, né, na água. Então faz com que a gente perceba, né, tenha essa ilusão, no caso de ótica, de que o objeto está deformado. Da mesma forma, acontece com o canudo. Você deixa 2 canudos dentro do copo com água. Claro, se for um copo transparente, você olha, vai parecer que eles estão amarrados, né, entrelaçados ou estão curvados. E quando na realidade eles estão retos, né, um por cima do outro, formando tipo um X, como vocês poderão ver na imagem do livro de vocês. E as sombras, né? Aí falando sombras chinesas, por que sombras chinesas, né? As sombras, elas são formadas por raios luminosos que viajam em uma linha reta. Elas têm a mesma forma dos objetos, pois os raios não se dobram em volta deles. Então, todas as formas que nós vemos refletidas, né, em algum local com a sua sombra é justamente por causa disso, né? Os raios, ou seja, os raios do sol, os raios da luz, eles não voltam, né? Não se dobram de acordo com o objeto no qual eles estão sendo inseridos, né? Ou refletidos. Então, a gente vê que isso produz a sombra desde que sejam objetos o quê? Opacos, né? Então, nós, por exemplo, nós não refletimos, não deixamos a luz passar e nós vimos, né, quando nós servimos, né, o nosso corpo serve de obstáculo para a luz, quando nós ficamos contra a luz, nós vamos ver a sombra, que é justamente essa mancha opaca, escura no chão, na parede, em qualquer lugar, certo? Das estrelas, né? As estrelas que os astrônomos gostam tanto de estudar, né? Os astrônomos utilizam os telescópios para verificar a sua distância, quantos anos estão ali, né? Elas também produzem luz, né? E essa luz demora anos para chegar a gente, a chegar ao planeta Terra, no caso. Então, a gente observa aí que a luz ela é muito importante para os seres vivos, para todos eles. Existem algumas espécies no fundo do mar, por exemplo, algumas espécies marinhas, que produzem a sua própria luz. Aí vocês têm um exemplo de um peixe, né, que ele brilha justamente para poder enxergar uns aos outros. Eles têm essa questão. Temos também o vagalume, né? Que anda na escuridão e tem aquela luzinha onde eles vão iluminando. É um insetozinho, né? O vagalume. Vão iluminando o caminho, né? Até porque eles têm a dificuldade na visão por viver sempre na escuridão. Não sei se vocês já perceberam, por exemplo, quando você está num lugar escuro e você sai e se expõe rapidamente à luz, o que é que acontece? Você, até os seus olhos, né, se adaptarem, você continua vendo tudo escuro, né? Você continua na escuridão. Essa proteção desses animais até ajuda eles a se proteger dos predadores, né? Então, aqui nós podemos perceber que, apesar dos benefícios que o sol traz para a gente, nós não podemos nunca tentar olhar diretamente para o sol ou
para um outro tipo de luz, né? Para uma lâmpada. Por quê? Porque as nossas vistas são muito sensíveis e isso pode causar danos sérios para a nossa visão, né? Então nós temos sempre que estar atentos, devemos sempre que depois de utilizarmos, né, a lâmpada, lanternas, né, até mesmo celulares que vocês usam durante muito tempo, isso prejudica a nossa visão. Por mais que você coloque uma iluminação fraca, então você precisa sempre desligar essa luz, essa iluminação, para permitir o quê? Que você descanse a sua visão, para permitir que você descanse o seu cérebro também, né? A sua mente, e para que o seu cérebro entenda que é a hora, é o momento de você descansar, ok? Então fiquem ligadinhos, né, nas suas aulas, fiquem atentos a tudo, ok? Não esqueçam de estar acompanhando o nosso grupo. E aí, turma, vamos à nossa aula de redação. Na realidade, é uma revisão das nossas aulas de redação que nós estamos fazendo com a criação de histórias, né? Criação de textos a partir de imagem. Nós vimos que, a princípio, vocês precisam estar ligadinhos na dica, vocês têm que fazer frases, em cada linha, uma frase simples, com palavras simples, observando a pontuação, não é isso? E de 5 linhas. Eu não quero que vocês produzam textos grandes demais. A Pro viu que no teste, a Pro pediu para vocês produzirem um texto de 5 linhas e teve gente que produziu meia folha de caderno, mais de meia folha. Quando você tem uma determinação de linhas de um texto, você tem que cumprir com as linhas que são determinadas, até porque por vocês não terem prática, vocês podem se perder e não conseguir escrever a realidade que vocês gostariam de escrever e prejudicar na sua avaliação, na sua nota. Então, o que é que eu tenho que observar em uma criação de história à vista de gravura? Então, primeiro eu tenho que observar bem a minha imagem. Eu recebo uma imagem, eu tenho que olhar tudo que eu tenho naquela imagem. O ambiente, o que está acontecendo naquele ambiente, o que é que tem, quais os objetos que tem dentro daquele ambiente, tem objetos, tem seres vivos, né? O que é que eu posso fazer com aquelas informações que aquela imagem está me dando? Pensar, observe bem a imagem e comece a pensar, a idealizar. Para que isso possa ficar mais fácil, você tem que estar em um lugar tranquilo, sem nenhuma interferência, sem nada que tire a sua atenção, para que você possa se concentrar. E aí você começa a anotar as ideias que vão aparecendo. O que vem surgindo na sua cabeça, as palavras soltas você vai escrevendo. Lembra que a gente aprendeu a formar frases assim, né? Você ganha as palavrinhas e forma a frase, então é assim que nós vamos formar nosso texto. Vamos escrever as palavras que vão surgindo e aí vamos, formar as frases com base nas palavras, nas anotações que fizemos e assim você vai produzir o seu texto. Depois que você faz isso, você anota essas ideias, anota as palavras que surgem, você vai organizar as suas ideias, organizando, transformando em frases. Aí você vai usar essas frases certas e curtas e simples, ficou certas aí, mas são curtas. Frases curtas e simples, com palavras simples, observando a pontuação, né? Ponto final, vírgula se for necessário, ponto de exclamação, ponto de interrogação, ok? Vocês precisam estar atentos a isso, prestar bastante atenção na sua ortografia e na sua caligrafia. Na sua ortografia, a forma como você escreve as palavras, escrever as palavras de maneira correta. Na sua caligrafia é como ficará a sua letra, porque nós já vimos que quando você escreve algo, você escreve para que alguém leia. Já pensou se for um recado importante, um recado urgente, e você escrever de qualquer jeito, de qualquer maneira, que ninguém compreenda aquilo que você está querendo escrever? Se você estiver pedindo um socorro, uma ajuda e a pessoa que recebeu o bilhete também não entendeu o que você estava querendo dizer, não compreender a sua informação, então não vai adiantar nada aos seus esforços.
Então eu preciso ter cuidado, escrever devagar, com calma e tentar escrever o melhor possível para que a pessoa que vai ler possa compreender o que eu estava querendo dizer, certo? E aí o último ponto é observar a pontuação. Aí a Pro colocou uma imagem. Essa imagem aí, ela está dividida em 4 pedacinhos, né? E você tem por exemplo, uma menina na praia, né? Observe que são 2 meninas diferentes. Na mente dela, ela está lembrando de alguém. Lembrando de quem? Provavelmente de uma amiguinha que não está com ela ali naquele momento e que talvez ela gostaria que a sua amiguinha estivesse aí com ela, não é isso? Aí ela encontra uma estrela do mar e ela pensa justamente na sua amiga. Depois disso, ela volta, né, para casa, vai à casa da amiga e presenteia a amiga, né? Vocês estão vendo aí com a estrela do mar. As duas se abraçam, elas se encontram, se abraçam, presenteiam uma presenteia a outra e elas acabam tirando o quê? Uma foto, né? Uma fotografia e fazendo um quadro depois com o tempo, para marcar aquele momento, aquele reencontro delas, né? Então, com base nessas imagens aí, com base nessas gravuras, vocês podem fazer na sua história, seguindo os passos, né? Você tem aí a introdução, você tem o desenvolvimento e você tem a conclusão, nos 4 quadradinhos, não é isso? Então, é por isso que é importante a gente observar bem cada imagem que é colocada para a gente. Aí a Pro fez aqui o texto, já para vocês lerem. Coloquei as amigas. As amigas é o título que eu dei à minha história. Foi logo a primeira coisa que nós devemos fazer, né? Dar um título para a história, certo? Mariana e Renata são amigas, então eu dei um nome para as 2 meninas, Mariana e Renata. Mariana e Renata são amigas. Mariana foi passar o final de semana na praia. Ela sentiu muito a falta da sua melhor amiga. Mariana encontrou uma estrela do mar e resolveu presentear Renata. O encontro das duas foi muito feliz. Renata amou o seu presente. Elas tiraram uma foto e fizeram um belo quadro. Vendo aí? Simples, não é? Por quê? Porque antes eu organizei as minhas ideias com base nas imagens que eu recebi. Preciso ter calma e paciência para produzir tudo que eu estou fazendo, tudo que eu quero fazer, para colocar no papel exatamente o que eu estou querendo transmitir, ok? Então, pensem bem nas dicas e caprichem na sua produção. Sigam exatamente o que vai ser pedido, certo? Olha aí o nosso diário. Atividades no livro de ciências, páginas 108 e 111. Produzir um texto é atividade de redação, com base na imagem dada. Gravar um áudio fazendo a leitura do texto que você produziu. Observe que o que é que vai acontecer? Eu vou botar a imagem no grupo, a imagem não foi aí, a imagem será postada no grupo de atividades. Eu vou procurar uma imagem legal e vou postar para vocês. Vocês vão observar a imagem e fazer a sua história. Não pode passar de 5 linhas. Observe o texto que a Pro escreveu aí com bastante atenção. Vocês vão fazer a sua história, certo? Vocês vão gravar um vídeo, vocês produzindo na hora da sua produção. Vocês vão gravar um vídeo explicando o que vocês estão fazendo e depois que vocês terminarem de produzir, terminarem de escrever, vocês irão gravar apenas um áudio lendo a sua história, lendo a história que você produziu, ok? Então, eu quero que vocês façam com bastante capricho. Lembre que tudo que vocês fazem, tudo que vocês realizam, conta para a sua avaliação.
Então, façam com capricho, esforço, interesse, certo? Beijos, até a próxima.